Eu nem sei por onde começar a falar sobre esse cara. Chester Bennington é sem dúvida um dos maiores músicos que já pisou nessa terra. Ele foi vocalista de uma das maiores bandas de toda a história, mas ele foi bem mais que isso, pra ser sincero. Ele foi a voz de uma geração inteira. Quando o Linkin Park começou a fazer um sucesso absurdo em meados dos anos 2000, era quase impossível tu não ouvir nenhuma música deles na rádio e etc. A banda sim tinha vários hits pelo talento absurdo que eles tinham, principalmente pela voz expressiva do Chester, acompanhada com letras sentimentais e carregadas de dor. As pessoas viam no Link e principalmente no Chester, basicamente um espelho, alguém que elas imaginavam que entendiam pelo que elas passavam. Pois é, nada disso estava errado, e o fim dessa história eu tenho certeza que a maioria de vocês conhecem bem. Chester sempre expressava sua dor nas letras das músicas, e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Hoje eu trago a vocês o top 5 de rimas mais tristes do Chester Bennington. Só fiquem cientes que nesse tipo de vídeo é tudo na minha opinião, e a ordem não é tipo das rimas mais tristes para as rimas menos tristes ou qualquer coisa do tipo, eu simplesmente vou apresentar elas. Então, vamos lá. Na minha opinião, não tinha como começar diferente. Faint é um clássico do Linkin Park, é uma música que é do segundo álbum da banda, mas é por onde a gente vai dar início à nossa, entre aspas, história. Tanto na parte do Mike quanto na parte do Chester, as letras são sobre dor, mas em relação ao Chester, ele tá cantando em específico sobre feridas do passado. Bom, é aqui que a gente vai focar. E eu sei que muita gente conhece o passado dele, mas ninguém é obrigado a conhecer 100% de tudo, então vamos contextualizar bem aqui. Como eu disse, o Chester tinha uma dor dentro de si, e isso tinha vários motivos bem específicos. Motivos esses que eram traumas de sua infância. O Chester sempre foi aquele garoto totalmente sozinho, porque enquanto seus pais ainda estavam casados, bom, eles trabalhavam muito e não tinham tempo para ficar com ele. O tempo passou e os pais dele se separaram. O Chester foi morar somente com o pai dele, e o pingo de proximidade que ele tinha com os pais dele se esvaiu totalmente. Nesse momento, o Chester é uma criança de 13 anos. Sim, pra mim um ser humano que tem 13 anos ainda é uma criança que não entende basicamente nada do mundo que ela tá. Ele era um garoto de 13 anos, sem os pais presentes, que se entupia de álcool e LSD. Depois disso, não demorou muito pra ele passar pra coisas mais pesadas, tipo cocaína e metanfetamina. E agora que não conhece a história do Chester pode até tá pensando, isso não é um motivo tão forte pra ele ter caído no vício em drogas. E apesar da minha opinião ser um pouco diferente, porque ninguém conhece a cabeça de ninguém, ainda tem algo bem mais pesado que aconteceu na infância dele. Quando ele tinha 7 anos de idade, ele sofreu um abuso sexual por um, entre aspas, amigo mais velho dele. Na entrevista que ele revelou esse fato, ele disse que sempre que lembrava das vezes que isso aconteceu, ele automaticamente começava a tremer. Pois é, isso foi bem antes dos seus pais se separarem e bem antes dele começar a se drogar. Uma coisa foi juntando a outra e esses demônios assombraram ele até o resto de sua vida. Na cronologia histórica da vida do Chester, a gente tá na fase adulta nessa música. Em A Place in My Head, a gente vai falar sobre sua depressão. I don't know if anybody out there can relate, but like, I have a hard time with life. Sometimes. Right. Sometimes it's great, but a lot of times for me, it's really hard. And no matter how I'm feeling, like, I always find myself like struggling with certain, I know that for me, when I'm inside myself, when I'm in my own head, it gets, this place right here, this skull between my ears, that is a bad neighborhood. When I'm in that, like, my whole life gets thrown off. Like, if I'm in there, like, I don't say nice things to myself. Like, there's another Chester in there that's like, wants to take me down. Aqui a gente consegue entender muito mais como Chester pensava, como tudo aquilo afetava ele. Ele disse que se saía bem quando estava fazendo suas coisas, seja sair com os filhos, fazer música pra banda, qualquer coisa. Mas quando ele estava sozinho, apenas ele e sua própria mente, aí chegava o grande problema. E pra ser sincero, isso é um padrão da depressão.
Eu tô lendo um livro chamado O Demônio do Meio-Dia, uma anatomia da depressão. O livro foca muito na forma científica relacionada a esse assunto, mas ele também traz vários relatos de pessoas com esse problema, e elas seguem muito um padrão. E esse ponto que o Chester citou, sim, é um padrão muito forte dentro dessa doença. Tu pode simplesmente estar alegre fazendo tuas coisas, se divertindo com sua família, mas em algum momento vai ser só você e sua mente, e quando esse momento chega, é aí que a depressão escolhe te atacar com mais força. E o pior é que as pessoas dificilmente conseguem evitar esse tipo de pensamento. Eu acho que vocês perceberam que eu dei um corte meio brusco na fala do Chester naquela parte da entrevista. E sim, é porque a gente vai utilizar a parte a seguir daquela entrevista para contextualizar esse verso. Eu quero que vocês foquem bem nessas frases aqui e escutem essa parte da entrevista agora. This place right here, this skull between my ears, that is a bad neighborhood, and I should not be in there alone. I can't be in there by myself. What are you talking about? It's It's you're insane. crazy, man. It's crazy in here. This is a bad place for me to be by myself. Eu não sei se vocês enxergaram o que eu enxerguei, ou se por acaso passou batido pra vocês, mas o que eu vejo aqui é alguém que não se expressa muito sem ser em suas músicas, alguém que usava as músicas como uma válvula de escape, alguém que não desabafava com as pessoas que estavam ao redor dele, alguém que estava no fundo do poço e pra tentar sair começou a desabafar numa rádio pra literalmente milhões de pessoas. E esse ato dele é algo admirável, mas infelizmente eu vejo outra coisa aqui. Eu vejo literalmente uma pessoa que deu risada de outra, que estava abrindo totalmente seu coração, contando seus mais puros sentimentos, contando pelos problemas que ele passava. E eu juro que alguns anos atrás, quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei com muita raiva, não do entrevistador em si, mas do reflexo que ele é de uma sociedade por completa. Isso que aconteceu nessa entrevista não é nenhum caso isolado. Eu sinceramente queria que fosse mais. A maioria das pessoas que têm depressão não se abrem como Chester não se abria, por medo da reação das pessoas. Eu não tenho como confirmar nada mais. O que esse entrevistador devia estar pensando é: tá, esse cara é um personagem, ele é um cantor, ele escreve o que as pessoas querem ouvir, mas não, né, mano? Tu conseguia ver no olho do Chester que ele tava sendo o mais sincero possível, e como ele ficou desconfortável quando o cara deu risada dele. Ele até tenta dar um sorrisinho pra disfarçar e continuar a conversa sem o clima ficar estranho. E isso de verdade me corta o coração. Esse verso representa exatamente como milhões de pessoas se sentem em relação a se abrir sobre seu problema, e eu só espero que cada vez mais as pessoas, no geral, sejam mais compreensivas e entendam que isso é um problema bem real. One More Light era uma música criticada pelos fãs. Não só essa música, mas o álbum todo que ela estava. Por o Linkin Park tá virando, entre aspas, pop, mas ela virou uma das músicas mais importantes do Linkin, por um motivo bem pesado. If they say, who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I do. Essas músicas, nas palavras do próprio Mike Shinoda, é sobre a perda de um amigo da banda que trabalhava na gravadora, que infelizmente morreu de câncer, e foi daí que a música surgiu. A música tomou ainda mais significado quando um outro amigo do Chester morreu, esse ainda mais próximo dele. Christian Cornell era um ídolo do Chester, que felizmente se tornou um dos seus amigos mais próximos. E isso é uma coisa totalmente incrível, mas, como eu disse, o Chester também teve que lidar com a perda desse amigo, e essa foi bem mais difícil em si. O Chester chegou até a escrever uma carta para o seu falecido amigo, e nela tinha frases como: ainda estou chorando de tristeza e de gratidão por ter compartilhado alguns momentos especiais com você e sua família. Você me inspirou tantas vezes de várias maneiras que você nem consegue imaginar.
E depois de 2 meses do acontecido, o Chester foi encontrado em seu quarto, também sem vida. Ele, infelizmente, tirou ela. A maioria dos fãs especulam que foi porque ele não conseguiu lidar com a perda do Cornell. Eu, sinceramente, não tô aqui pra fazer nenhum tipo de especulação. O Chester tinha muitos problemas dentro de sua cabeça, e com certeza foi uma junção de muita coisa pra ele chegar nesse ponto. Essa música é sobre a perda de um amigo, e é exatamente isso que eu sinto quando eu tô escutando ela. Eu acho que essa música representa como um todo a pessoa que o Chester era, representa o Linkin Park e a mensagem deles. Então eu vou deixar vocês escutarem. Hiding from the hell that you've been through. Silent one you go, giving up your home. Go, leaving all you've known. You are not alone. A gente viu aqui junto quem o Chester era, pelo que ele passou na sua vida, a gente viu ele tentando se abrir e viu alguém rindo diretamente na cara dele. Ele tinha vários traumas, ele tentava lidar com eles, às vezes de uma forma não tão boa, mas enquanto ele estava vivo, ele foi uma pessoa incrível, fazendo bem para milhões de pessoas, não só com suas músicas, que sim, é uma parte importante, e eu não consigo nem ter noção de quantas vidas ele salvou com sua arte, mas ele também ajudou as pessoas de uma forma até muito mais palpável para ele, criando uma instituição para ajudar crianças que já sofreram abuso, assim como ele, ajudando elas a pelo menos tentar curar esses traumas que elas tinham por causa desse absurdo. Chester foi um ótimo pai, um ótimo marido, um ótimo artista e um ótimo ídolo. E agora eu deixo de falar como vitruviano, eu tô falando como eu mesmo. Chester foi o primeiro artista que eu admirei, não só como artista, mas sim como pessoa. Ele foi o primeiro artista que eu vi e pensei, tá, esse cara me entende de verdade. E é exatamente isso que esse verso e essa música representa. O Chester criou um vínculo de comunidade com seus fãs. Pra falar a verdade, bem mais que isso, algo mais próximo de uma família. Ele ajudou muitos de nós, mas infelizmente não conseguiu se ajudar. Eu não consigo me expressar muito bem em relação à sua morte pra falar a verdade, mas pelo menos aprenda alguma coisa com isso. Se importe de verdade com as pessoas que estão ao seu redor. Pergunte se elas estão bem e insistam nisso. Não hesite em ajudar alguma pessoa se ela der algum sinal que precisa de ajuda. A vida é curta, mano. Meu nome é Vitruviano e foi um prazer fazer esse vídeo, de verdade. Então se tu curtiu ele, não se esquece de, por favor, se inscrever no canal, dar o like no vídeo e comentar alguma coisa pra ajudar no algoritmo. E quando sair daqui, vai escutar Linkin Park, valeu? É isso. Até a próxima.